Olá, meu nome é Priscila Viana e hoje eu vou falar sobre a relevância do modal de transporte e Incoterm na importação. Este projeto de trabalho de graduação foi desenvolvido por mim com a orientação do professor André Meschiati. Estes são os temas que serão abordados durante a apresentação: metodologia e objetivo do estudo, influência da empresa Native Colors e o produto sobre esses estudos, a problemática que surgiu da necessidade da empresa, as hipóteses para solucioná-las, um pouquinho sobre conceitos que envolvem a logística e a importação, e para finalizar, as considerações preliminares. A metodologia de pesquisa deste trabalho foi a exploratória, através de bibliografias, estudos e demais informações disponíveis em plataformas eletrônicas, e o objetivo desta pesquisa é o aprofundamento dos estudos para o comércio exterior. Um pouquinho sobre a empresa, para facilitar o entendimento do objetivo dessa pesquisa. A empresa Native Colors é uma empresa brasileira, criada em 2022, localizada em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, região próxima ao Porto de Pecém, região esta estratégica para as nossas exportações, que primeiramente tinha o objetivo para o mercado europeu. O objetivo social da empresa é a produção e a comercialização de lápis de cor ecológico ainda mais inovadores do que o já existente no mercado. E qual é essa tecnologia? Ela é voltada para as minas de coloração destes lápis, que são compostas por extração de pigmentos naturais de plantas e flores, farinha de fubá, ovos e cera de abelha. Entretanto, com os desafios que assolaram a cadeia produtiva de forma global, pós a pandemia do Covid-19, nós tivemos um problema com o insumo cera de abelha e, através de estratégias, decidimos importar a cera vegetal de coco para substituir a cera de abelha de fornecedores do Vietnã. Por que do Vietnã? Visto que a mão de obra no país é mais barata e a importação deste país não sofre a sobretaxa, chamada antidumping, no qual torna-se o preço dos insumos mais atrativos. Entretanto, este fornecedor, na negociação, impôs algumas condições, que os custos da importação e os demais custos envolvidos fossem de total responsabilidade da Native Colors, a importadora, e os embarques desses produtos só seriam realizados no mínimo de 35 e 35 toneladas. Ou seja, temos um grande problema aí, e para solucionar, essa problemática que envolve qual modal de transporte e o Incoterm seria mais viável para que esses produtos cheguem de forma mais ágil ao Brasil e que tenha economicidade no processo de importação. Bom, então, através dessas problemáticas, nós levantamos a hipótese 1. Utilização do Incoterm X-Works EWX e a multimodalidade como meio de transporte. Bom, antes de aprofundar um pouquinho mais sobre as hipóteses, vamos conceituar a logística. A logística, ela vem do termo logísticos, do grego, que significa raciocinar, calcular, e foi muito popularizada através das estratégias militares, no qual envolvia um grande esforço de movimentar tropas e todos os insumos necessários para o sucesso daquela determinada operação. No Brasil, a logística ela começou a iniciar aqui no Brasil através da década de 70, com a expansão da indústria automotiva e energética. Entretanto, em 1990, através da expansão, da ascensão da globalização, a logística ela torna-se intrínseca
aos processos gerenciais. Bom, e de acordo com o Conselho dos Profissionais da Cadeia de Suprimentos, o conceito de logística é um processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências do cliente. Ou seja, a logística ela é essencial a todos os processos de comercialização e movimentação. E um aliado da logística é justamente o transporte. E o que consiste o transporte? É todos os instrumentos, né, todas as ferramentas utilizadas para movimentar pessoas e cargas de um ponto a outro. E para classificar esses instrumentos, né, são as modalidades, que elas são divididas em 5 classificações. O modal rodoviário, que é o mais utilizado na nossa matriz de transporte aqui no Brasil, aéreo, ferroviário, aquaviário e dutoviário. Bom, de acordo com o pesquisador Paulo Nazário, para uns estudos da UFRJ nos anos 2000, ele desenvolveu essa operação, essa metodologia para as características operacionais de cada modal. Então, temos aqui a questão da velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade, frequência e resultado. Então, de todas essas características, a qual oferecer o menor número, significa que ele é o mais relevante para ser adotado. Vemos aqui neste quadro que o rodoviário ele possui a pontuação 10. Então, talvez seja essa uma explicação porque o modal rodoviário é tão utilizado na nossa matriz de transporte. Entretanto, apesar de ser uma ferramenta muito útil, é necessário que a pessoa responsável pela logística analise todo o entorno envolvido na operação, e não apenas essa metodologia, porque cada caso envolve um material diferente, uma necessidade diferente, e nem sempre essa metodologia significa que é a mais adequada. Bom, aí nós temos a classificação dos modais de transporte. Temos um unimodal, no qual geralmente é relacionado com o modal rodoviário, que envolve a entrega do produto do fornecedor em um único transporte até o ponto final, que é o seu cliente. Temos também o transporte multimodal, que é a utilização de vários modais de transporte no decorrer deste trajeto entre o fornecedor até o cliente, e a utilização de um único documento, no qual facilita os processos, né? A diminuição de tempo nos processos, porque tem uma menor burocracia. E também temos o transporte intermodal, que é basicamente as mesmas operações do multimodal, entretanto, a cada troca de modalidade é emitido um documento para esse transporte, o que pode ser vantajoso com relação aos custos, entretanto, há uma maior burocracia. Bom, e o processo de importação? A importação, de acordo com o Guia do Comércio Exterior, é o ingresso seguido de internacionalização da mercadoria estrangeira no território aduaneiro, mas que nada mais é que a importação de produtos ou serviços de um país do exterior para o país de necessidade no qual está importando. E o Incoterm, que também é muito importante no processo de importação, nada mais é que são termos que determinam as obrigações, né? As obrigações e os deveres entre o importador e o exportador. Entretanto, é necessário, antes de iniciar o processo de importação, a verificação de todos os meios de transporte disponíveis, o Incoterm adequado, além das demais documentações, para chegar numa conclusão mais adequada. E as considerações preliminares. Agora,
no qual nós decidimos pelo Incoterm X-Works, que é o único disponível no qual atrela toda a responsabilidade ao importador. E nós optamos também pela multimodalidade, que é uma estratégia no qual há menos processos, menos burocracias nos processos, no qual, ao final da cadeia, vai resultar em menos utilização de tempo, que favorece a chegada da carga do Brasil mais rapidamente. Agradeço pela sua atenção até aqui e espero que este trabalho tenha contribuído para o seu aprendizado. Obrigada.